Olá, uma boa tarde. Começamos o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a mais uma edição. Hoje é quinta-feira, 26 de outubro. Acompanhe com a gente que vai ser destaque hoje. Destaque para os números de vendas e exportações dos Estados Unidos para a soja, que teve um volume bastante elevado na semana encerrada no último dia 19 de outubro. Atraso no plantio da soja pode trazer consequências fitossanitárias. Tem um diagnóstico bem interessante que mostra por que a situação do produtor de trigo no Brasil, no sul do país principalmente, é tão grave. E ainda, destaque para as 3 novas variedades de café desenvolvidas pelo Instituto Agronômico de Campinas e o quanto que elas podem render mais no campo. Mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. Em pleno vazio sanitário para a cultura do algodão, encontramos uma propriedade aqui no Mato Grosso infestada de planta tiguera do algodoeiro competindo com a soja. Isso pode servir de ponte verde até a próxima safra, trazendo prejuízos incalculáveis para o setor. Você vai acompanhar isso tudo com exclusividade aqui no Agricultura BR. E o assunto é soja a partir de agora e vamos falar sobre soja nos Estados Unidos primeiramente. Isso porque, como acontece de maneira tradicional, toda quinta-feira o Departamento de Agricultura norte-americano divulga o seu relatório de vendas e exportações. E desta vez trouxe um número que supera em quase 1 milhão de toneladas o que tinha tido de vendas uma semana antes. As vendas, na semana encerrada, no dia 19 de outubro, totalizaram pouco mais de 2.129.000 toneladas, um volume bastante forte de vendas em uma semana para os norte-americanos. É o que nós vamos ver aqui na tela, mostrando também um acumulado de safra. Semana totaliza, então, 2.129.331 toneladas e a safra, olha como está acelerada a venda americana, 28.410.000 toneladas, começa a se aproximar de 50% da meta de exportação norte-americana, que é de pouco mais de 61 milhões de toneladas. Lembrando que isso aqui são as vendas que foram encerradas no último dia, semana encerrada no último dia 19 de outubro. A gente segue falando a respeito de soja porque agora nós destacamos o que acontece com a Bolsa de Chicago. E soja em Chicago teve um bom desempenho depois que foi anunciado esses números aqui. Nós temos aqui os dados em relação à soja em Chicago. Acho que ainda não, o pessoal da nossa produção está avisando que ainda não temos condições, mas soja subia cerca de 3 centes de dólar nas posições de mais curto prazo, mostrando um pouco mais de força depois da demanda ter tido essa representação tão forte em relação àquilo que vinha acontecendo nos Estados Unidos. Ainda falando de Estados Unidos, por lá a colheita norte-americana vai tendo um bom desempenho, está tendo realmente bons resultados de campo, talvez não com uma produtividade que o departamento estava aguardando, que expressou números muito fortes em relação ao resultado final de produção, mas por lá os riscos agora passam a ser de geadas, as temperaturas mais baixas sobre essa soja que já está pronta para colher e é por isso que o produtor por lá tem acelerado as máquinas nos campos. O assunto agora é plantio de soja no Brasil e em Maracaju, no interior do Mato Grosso do Sul, essa cidade que é considerada o berço da integração lavoura-pecuária. Lá, a repórter Miriam Valadares foi ver como é que está sendo a semeadura da soja. A ProSoja MS estima que a produção da oleaginosa para esta safra seja de 8,3 milhões de toneladas, com produtividade média de 54 sacas por hectare.
Na fazenda Sapeagro, que fica em Maracaju, um dos maiores produtores de grãos do estado, o plantio teve início no dia 6 de outubro. Até agora foram cultivados 1.200 hectares. A intenção é fechar a área total de 2.350 hectares até o dia 5 de novembro. O plantio da soja se iniciou com um pouco de atraso esse ano, principalmente frente aos atrasos da chuva na nossa região. A chuva aqui começa a chegar na segunda quinzena de setembro, ela só veio agora, no final de outubro, então por isso o plantio andou num ritmo um pouco menor do que andou nos últimos anos. Com os investimentos em tecnologia, as expectativas por aqui são boas. A meta é atingir 65 sacas por hectare. Na safra anterior, a produtividade chegou a 68 sacas por hectare. A gente tem trabalhado com expectativas boas nos últimos anos, apesar das questões climáticas aí que tem atrapalhado um pouco e atrapalham muito principalmente nesse ano, mas com o pacote tecnológico que tem sido usado pelos agricultores nos últimos anos e a preocupação das equipes com plantabilidade, com qualidade de plantio, a gente tem conseguido obter uma boa produção. Nesta lavoura, o otimismo é semente que não falta. Boa parte da produção foi comercializada antecipadamente em contratos futuros. A gente define aí um nível mínimo de produtividade esperada e comercializa perto de 80% desse volume de produção. Todos os nossos insumos diretos de produção, ou seja, fertilizantes, defensivos e sementes, são travados em operação de barter. Então a gente já chega aí na colheita com uma boa parte da produção comercializada. Por aqui, o Agricultura BR destaca agora a situação de plantio em todo o país, de acordo com os números da consultoria J-Resource, que traz um avanço intersemanal de 10 pontos percentuais para o cultivo da oleaginosa. Entretanto, vem com atraso, tanto quando compara-se ao ano passado, quanto também à média dos últimos 5 anos. Veja só aqui os dados em relação à semeadura da soja. Em 2017, agora chegando nessa semana do mês de outubro, se tem 30,6% da área de cultivo já semeada. Em 2016, no último ano, essa situação da semeadura da soja já era de 39,1%. A média dos últimos 5 anos é de 34,5%, de acordo com a consultoria. Em um evento sobre agroquímicos realizado nesta última quarta-feira em São Paulo, muito foi falado sobre a ferrugem asiática da soja e a chance da doença aparecer nas lavouras do Brasil no ciclo 2017-2018. De acordo com especialistas, a ferrugem começa a aparecer nas lavouras no mês de dezembro e vai se desenvolvendo e se instalando conforme o clima vai ficando mais úmido. Como o plantio da safra 17-18 no Brasil está atrasado, o desenvolvimento das lavouras no campo vai se prolongar um pouco à frente do que o é de costume. E isso abre uma oportunidade para a doença se instalar nas lavouras ainda em desenvolvimento. Na opinião dos especialistas, é muito importante o manejo adequado por conta dos produtores para evitar, portanto, o aparecimento da doença nesta safra no Brasil. Entre as operações que devem ganhar bastante atenção são a escolha certa dos produtos e a hora exata de fazer a aplicação destes insumos. Bom, o retorno das chuvas no Brasil, que possibilita, portanto, o plantio avançar, traz então essa nova preocupação com a possibilidade da ferrugem acertando as lavouras. A Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, mostra pra gente agora o clima, como que ele se desenrola ao decorrer da safra no Brasil. Os destaques estão no quadro Agroclima. Agroclima. Oferecimento Santa Helena. As melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, boa tarde a todos. Olha, esse atraso nas chuvas em grande parte do país segue atrasando especialmente o plantio da soja. E este atraso representa principalmente no aparecimento de ferrugem asiática no decorrer dos próximos períodos, o que volta a ser muito prejudicial para as lavouras. Agora, no decorrer do mês de novembro, as instabilidades já devem retornar na maior parte das áreas produtoras, principalmente do centro do país, entre a região centro-oeste e também sudeste. Agora, durante os próximos dias, já no início do mês de novembro, as chuvas já começam a se regularizar um pouco mais nessas áreas e as instabilidades vão começar a garantir episódios
episódios de chuvas mais frequentes. Ao longo do mês de novembro, as instabilidades agora já vão se tornar um pouco mais abrangentes em grande parte dessas áreas em verde e também amarelo do mapa, porque durante o mês de novembro é que deve ocorrer a regularização das chuvas em áreas produtoras do centro do país. Como a gente pode ver no mapa, essas áreas em verde do mapa representam acumulados de chuva de até 150 milímetros. Já nas áreas em amarelo, a chuva é um pouco mais expressiva e tendem a alcançar até 200 milímetros somente no decorrer do mês de novembro, nessas áreas em amarelo, como o sul do Mato Grosso do Sul, o interior do estado do Paraná e alguns pontos também do Mato Grosso e também do estado de Goiás. No decorrer do mês de novembro, as instabilidades vão conseguir alcançar um pouco mais a região nordeste e também a região do Mato Piba. Como a gente pode ver, os acumulados aqui nessas áreas já começam a se tornar um pouco mais elevados, podendo alcançar até 100, de forma mais pontual, ainda pode alcançar até 150 milímetros. Só que durante o mês de novembro, grande parte ainda não deve representar a regularização dessas chuvas. Agora, nas próximas semanas, começo do mês de novembro, as chuvas vão começar a ocorrer nessas áreas do interior do Nordeste. Só que ainda não devem garantir a regularização. Então, as instabilidades somente devem ocorrer de forma mais expressiva no interior do Nordeste e também no Mato Piba a partir do mês de dezembro. Aí sim, volta a ter previsão de chuva bastante expressiva nessas áreas, acumulados que podem alcançar até 300 milímetros nessas áreas em vermelho, como no sul do Tocantins e também na faixa oeste do estado da Bahia. Já no interior do país, previsão de pancadas ainda expressivas, as instabilidades tendem a ocorrer de forma cada vez mais frequente e ainda tem previsão de chuva bastante forte, agora no estado do Mato Grosso, Goiás, norte do Mato Grosso do Sul e em alguns pontos da região sudeste, os acumulados ainda tendem a alcançar até 300 milímetros no decorrer do mês de dezembro. Onde as instabilidades tendem a perder um pouco mais de intensidade é somente na região sul. Só que isso fica bastante restrito na faixa oeste, Campanha do Rio Grande do Sul e algumas áreas também do noroeste. Então, nessas regiões aqui, entre a fronteira que faz com o Uruguai e algumas áreas também que fazem fronteira com a Argentina, a tendência é de que a chuva comece a ocorrer com um pouco menos de frequência. Os acumulados ainda devem ser expressivos, então os episódios de chuva podem diminuir a partir do mês de dezembro e se estender também durante o mês de janeiro. Já em grande parte do Brasil, a partir do mês de janeiro, previsão de pancadas ainda frequentes, como geralmente ocorre para esta época do ano. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. A multinacional de agroquímicos Bayer recebeu a aprovação do Ministério da Agricultura para vender o seu fungicida Fox X-Pro no Brasil. A novidade foi dada nesta última quarta-feira durante um evento realizado em São Paulo. O produto pode ser aplicado em várias culturas, como algodão, milho e trigo, mas o principal foco é a soja, por conta do combate à ferrugem asiática do grão. O Anvisa, o IBAMA e o Ministério da Agricultura participaram os três deste processo de aprovação. O produto estará disponível para ser comercializado no Brasil já a partir do ciclo 2018-19, assim que a Bayer concluir os testes de campo. E o Agricultura BR dá sequência agora. A gente volta a falar sobre o mercado futuro da soja por aqui e também para ver como o dólar se comporta hoje no Brasil. Exato, Juliana. E nós trazíamos um pouco antes as informações a respeito do relatório de vendas e exportações. Totalizou 2.129.000 toneladas de soja vendidas na semana encerrada em 19 de outubro. É quase 1 milhão acima de uma semana antes. Soja reagia bem, o mercado reagia bem em Chicago depois da informação. Agora já vem próxima à estabilidade mais uma vez. Depois de subir ao anúncio desse relatório de vendas, agora bem perto da estabilidade, Juliana. Posição de novembro vem estável, $9,76 o bushel. Janeiro com ganho de 0,10% a 9,87. Março, que já tinha recuperado o piso de $10 por bushel, agora vem a 9,97 com alta de 0,10%. E maio, $10,07 o bushel, também na estabilidade. Soja vai mantendo o mesmo nível de negociação desta última quarta-feira. Aqui no Brasil, o dólar comercial também mantém o nível de negócios desta última quarta em posicionamento bastante alto. Há pouco a moeda era negociada no Brasil a R$ 3,25. Vamos acompanhar como estão os negócios de agora. Dólar segue subindo com 0,21% de elevação em relação a ontem. Neste momento, vem cotado a R$ 3,25 mais 4.
E o Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. Ainda hoje a gente fala sobre o setor florestal do Brasil. Vamos falar também a respeito do preço da tonelada da celulose que as grandes empresas brasileiras têm aumentado no cenário internacional. Não sai daí, nós voltamos já. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, recebe nos próximos dias 28 e 29 de novembro o curso Comercialização de Milho e Soja, como reduzir riscos na comercialização utilizando ferramentas globais, oferecido pela Safras Mercado. O objetivo é mostrar ao participante a compreensão dos mecanismos de formação de preços nos mercados de milho e soja, estratégias de comercialização, dominar técnicas que permitem a adequada ligação entre os mercados físico, futuros e de opções. Curso de comercialização para soja e milho. Inscrições, ligue para 11 3053 2736 ou WhatsApp 11 99521 7239. A Agricultura BR traz agora as informações e os preços praticados com milho no sul do Brasil. Desta vez, vamos trazer um prazo um pouco mais alongado, porque para o telespectador e produtor fica mais claro essa visualização de como houve recuperação nos preços para a saca de milho, como a gente já apontava, pelo menos desde o mês de abril, desde o mês de maio. Fato que é comprovado, por exemplo, com essa alta de mais de 10% no estado de Santa Catarina para a saca de milho no valor de referência. Veja só que no dia 25 de agosto, o valor médio era de R$ 27,25 a saca de 60 quilos. No dia 20 do último mês, chegava a R$ 28,00 a saca. Começa no dia 25 de agosto, no dia 20 de setembro, já sobe um pouco, de uma maneira bem interessante, o valor da saca de milho. No dia 1º de outubro, veio para R$ 29,25, no dia 5 de outubro, R$ 29,50 a saca, e nesse dia 26, chega a R$ 30,00 a saca de milho no estado de Santa Catarina, uma alta de 10,09%. O mesmo podemos falar dos outros estados do sul do país, Rio Grande do Sul e Paraná, que também têm altas acumuladas em 60 dias, acima de 13% inclusive. Vamos saber então como é que vem essa elevação. Temos aqui o estado do Rio Grande do Sul com 13% de alta em 2 meses. No dia 25 de agosto, R$ 26,25 a saca. Em 8 de setembro, R$ 27,75. No dia 19 do último mês, R$ 28,75. No dia 5 de outubro, R$ 29,00 a saca. E nesse dia 26, R$ 29,75 a saca de 60 quilos. O tema segue sendo esse volume de milho, o preço do milho no sul do país no acumulado de 60 dias, porque teve essa elevação é muito importante para o agricultor. Recupera um pouco, já que os preços estão bem abaixo daquilo que se teve de valores, evidentemente, no ano de 2016 e com um custo de produção que ou foi igual ou foi até maior na temporada atual. Vamos ver agora o Paraná, que tem a maior valorização no período considerado. São 13,68% de alta em 60 dias, já que no dia 25 de agosto eram R$ 23,75 a saca de 60 quilos, no dia 25, R$ 25,50 a saca, no dia 5 de outubro, R$ 26,50, no dia 11 esse valor se repetia, e nesse dia 26 chega a R$ 27,00 a saca de 60 quilos no estado do Paraná. A região sul tem sido beneficiada por chuvas regulares nos últimos períodos, que favorece o plantio do milho de verão. O estado do Paraná é o mais avançado, conta com 93% já de área semeada. A Juliana Rezende conta pra gente agora se a condição climática vai continuar favorecendo o plantio nesta região do país.
Os estados do sul do país é que apresentam as atividades de plantio do milho mais adiantados. O Paraná representa mais de 90% já de áreas semeadas, enquanto que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina em torno de 80%. Isso ocorre porque os índices de umidade do solo no sul do Brasil estão bastante elevados, principalmente nas áreas em rosa, que os índices de umidade ficam em torno de 90%. Nos próximos 5 dias ainda vai ter previsão de chuva forte, principalmente no Paraná, em torno de 130 milímetros. Riscos de temporais nessas áreas, por conta da formação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, que intensifica essas chuvas. Nas demais áreas da região sul, previsão de chuva mais fraca. E no decorrer da próxima semana, essa chuva ainda deve seguir perdendo bastante intensidade, acumulados em grande parte do sul do Brasil, em torno de 15 milímetros para 5 dias. Ao longo do terceiro período, pouca coisa vai mudar, porque essa chuva ainda não vai voltar a ganhar força. As pancadas ainda vão seguir mais fracas e também isoladas até o dia 10 de novembro. Então, no decorrer das próximas semanas, com as instabilidades perdendo intensidade na região sul, isso ainda deve seguir favorecendo para o andamento do plantio do milho. Vamos falar agora sobre o plantio da soja no Mato Grosso e como que ele pode influir na segunda safra de milho. A questão é o seguinte: há um atraso forte em relação à semeadura da soja no estado de Mato Grosso, que é o maior produtor do país. Isso já começa a apontar que esse atraso deve seguir e deve comprometer o início das atividades de plantio do milho de segunda safra, que ao sair daquela área ideal, daquele período ideal de cultivo, vai sofrer mais com as consequências climáticas também. Mas quem fala a respeito deste assunto é o repórter Valdir Pacheco. O início desta safra 2017-2018 está sendo considerada uma safra conturbada pelos produtores. Em muitas regiões não tem chovido. Nesta semana, na região de Sinop, o tempo ficou parcialmente nublado. E na fazenda do produtor Carlos Roque, distante 40 quilômetros da cidade, choveu 40 milímetros. E foi o suficiente para o produtor colocar sua plantadeira no campo, mas está longe do prazo ideal de plantio. A gente planejou para começar o plantio no começo de outubro, né? E com essa falta de chuva que deu, nós começamos já bem atrasado, né? Já dia 20, né? Começamos a planta, que choveu agora, dia 21 choveu 10 milímetros e dia 22 já choveu 40 milímetros, então comecemos a planta, né? E vamos seguir, né? A segunda safra com a cultura do milho está comprometida. O produtor vai ser obrigado a reduzir a área de plantio. A safrinha vai ficar pela metade, né? Que não vai ter janela para a safrinha, né? Plantando até o final do mês vai conseguir fazer a metade da safrinha. A produtividade média na safra passada aqui na fazenda do Seu Carlos foi de 58 sacas por hectare. Nesta safra é uma incógnita, vai depender muito das intempéries do tempo. Para o problema não se agravar ainda mais, o produtor fez uma aplicação preventiva antes de lançar a semente no solo. Ataque de praga, a gente está de olho, né? Já na dessecação, a gente já passou um inseticida, né? Para ir controlando, né? Para não ter problema em seguida que nasce a soja, né? Então, temos de controle, estamos olhando. Valdir Pacheco para o SBA. Bom, e a gente segue falando de milho por aqui. Vamos agora saber do mercado futuro do cereal no Brasil. Para enxergar como que os operadores estão vendo o preço da saca de 60 quilos do grão negociada para entrega lá na frente. Vamos aos negócios então. Bolsa de São Paulo em destaque por aqui e a gente vê queda acontecendo para este mercado no dia de hoje. A queda não é expressiva, mas ainda assim o mercado vem para baixo. Milho para entrega em novembro é o que tem o maior volume de contratos negociados, ou seja, aquele que traz alguma referência ao mercado. Cada saca de 60 quilos para entrega no mês que vem cotada a R$ 31,59. A posição de janeiro do ano que vem negocia a saca a R$ 32,80, a de março a R$ 33,65 e a de maio a R$ 32,69. Apenas a de maio vem com certa estabilidade na comparação com os negócios de ontem. Quinta-feira, e como é tradicional para o Departamento de Agricultura norte-americano, foi divulgado o relatório de vendas e exportações.
Que no caso do milho norte-americano teve um volume de vendas na semana encerrada em 19 de outubro de 1.288.000 toneladas. A expectativa de vendas para a temporada 17-18 é menor do que a 16-17 e ela vai totalizando agora um número que fica pouco acima de 16 milhões de toneladas para a temporada. Vamos aos dados aqui. Nós temos aqui 1.288.332 toneladas que foram comercializadas de milho na semana encerrada em 19 de outubro. A safra norte-americana agora totaliza 16.210.000 toneladas de milho. Os números para a safra de milho dos Estados Unidos, como eu já disse, devem ser mesmo menores. O ritmo é muito mais lento e para quem estava acompanhando a Agricultura BR desde o início, eu trazia os números em relação à safra de soja, por exemplo, já chegando próximo a 30 milhões, que é quase a metade da meta de exportação norte-americana. A gente observa como que o produto milho tem sido bem menos assediado pelo cenário internacional. Vamos saber agora como é que vem os destaques, o comércio com milho na Bolsa de Chicago, as negociações, próxima estabilidade, mas com viés de queda. Posição de dezembro vem estável com recuo de 0,07% a $3,50 o bushel. Março perde 0,13%, vem a $3,64 o bushel. Maio, $3,73 por bushel com recuo de 0,06%. O mesmo recuo para julho, $3,80 por bushel. Maio e julho também na estabilidade, mas como eu disse, viés de queda para o milho nesta quinta-feira. No próximo bloco, o assunto é café. Você vai conhecer 3 novas variedades que dão resultados bons no campo. Nós vamos para o intervalo e voltamos já, então você aproveita para entrar em contato conosco pelo WhatsApp 67996562266. Estamos de volta. Neste bloco, a gente começa trazendo em destaque as informações para o mercado do café. Começando pela variedade Conilon, que está com os preços bastante baixos aqui no Brasil, diante de diversos fatores. No país, a safra 2017 foi cheia, fazendo com que as indústrias ficassem com estoques confortáveis. No exterior, a mesma situação acontece. As torrefadoras têm um volume suficiente para se abastecer nos próximos períodos. Além disso, o Vietnã, maior produtor da variedade no mundo, tem tido clima favorável à safra futura e isso tudo traz pressão no mercado. A gente acompanha como que estão os valores aqui no Brasil, tomando como base o Espírito Santo. Veja que esta última quarta-feira, 25 de outubro, trouxe o valor de R$ 372,74 para a saca de 60 quilos do grão, tipo 6, classificação peneira 13 acima. Este valor indicou leve recuo em relação à data anterior, mas o acumulado de outubro já soma uma baixa expressiva de quase 6%. Por aqui o assunto é clima para as áreas de produção de café no país, que estava deixando muitos produtores, cafeicultores bastante preocupados, mas com a mudança no padrão atmosférico do país, agora se tem expectativas melhores em relação às chuvas. É claro que essa expectativa melhor, é importante lembrar que é uma informação mercadológica, não vai salvar e nem vai recuperar aquela florada que já foi perdida de café, mas traz ali um alívio para esses produtores do Sudeste. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Nas próximas semanas, as condições climáticas voltam a trazer mais otimismo para os produtores de café do Sudeste, porque as instabilidades tendem a se espalhar pela região e a provocar chuva mais forte, que vai ter potencial para garantir o aumento da disponibilidade hídrica do solo e trazer melhores cenários para o desenvolvimento das lavouras. Porque agora a umidade do solo ainda segue baixa no norte de Minas Gerais, principalmente, e ainda também nas áreas do Triângulo Mineiro. Nos próximos 5 dias já volta a ter previsão de chuva abrangente e com pancadas de chuva
chuva de forte intensidade entre o estado de São Paulo, sul e também leste do estado de Minas Gerais. Além dos ventos no alto da atmosfera, que seguem transportando bastante umidade da Amazônia, agora a formação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai ainda segue garantindo bastante instabilidades sobre a região sul, que acaba avançando um pouco mais para a região sudeste. A partir da próxima semana, essas instabilidades vão conseguir avançar pela região e aí a chuva mais forte vai acabar migrando para as áreas mais ao norte mineiras. Previsão de acumulados de até 70 milímetros. Agora, entre o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, também Rio de Janeiro, as pancadas até podem ocorrer, mas de forma mais fraca. No decorrer do terceiro período, essa chuva ainda vai seguir com forte intensidade em praticamente todo o estado de Minas Gerais. Acumulados que ainda tendem a alcançar até 70 milímetros no norte. Agora, no estado de São Paulo, previsão de chuva um pouco mais fraca, acumulados que não passam de 15 milímetros na maior parte do estado paulista. Então, no decorrer das próximas semanas, áreas produtoras de café mineiras voltam a receber chuva de forma bastante expressiva e também abrangente, que volta a trazer melhores cenários para o desenvolvimento das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. 3 novas variedades de café desenvolvidas pelo IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, estão em fase de teste em São Paulo e Minas Gerais. E os resultados têm sido muito positivos. O rendimento médio das lavouras utilizando estas novas variedades tem sido de 35% a 70% superior às cultivares tradicionais do próprio Instituto, que hoje em dia é cultivada em cerca de 90% dos cafezais brasileiros. Estas 3 novas variedades são as seguintes: IAC Catuai SH3, IAC Obatã 4739 e IAC 125RN. Elas entram no lugar de outros materiais já lançados pelo Instituto, que são suscetíveis à ferrugem do cafeeiro. Estes novos, o grande destaque é que são tolerantes à doença que pode causar perdas de 50% na produção e também causar altos custos de produção por conta do combate desta doença. De acordo com o Instituto Agronômico de Campinas, essas 3 variedades possuem porte baixo, que é bom para pequenos agricultores e também para aqueles que trabalham com colheita mecanizada. Além disso, tem boa ramificação e, como são tolerantes à ferrugem, podem também ser cultivadas por produtores orgânicos. Vamos conhecer um pouquinho, então, em detalhes sobre cada uma dessas variedades? A gente fala, em primeiro lugar, sobre a Catuai SH3. Ela tem tido um rendimento de 39 sacas por hectare em Mococa, São Paulo, em um lugar onde a variedade anterior a essa do IAC, Catuai Amarelo 62, está rendendo 29 sacas por hectare. Essa variedade de Catuai possui menor exigência hídrica, por isso pode ser cultivada em áreas mais secas e que tem tido veranicos nos últimos anos. A gente segue acompanhando em destaques agora o que cada uma dessas variedades tem de melhor. Vamos à segunda delas, a Obatã, no município de Galha, em São Paulo. O teste tem mostrado rendimento de 83 sacas por hectare, contra a Catuai Amarelo e a C62, também do Instituto Agronômico de Campinas, que por lá tem rendido 59 sacas por hectare. De acordo com o IAC, a maturação da Obatã é tardia, o que pode trazer, portanto, melhor qualidade da bebida, já que ela amadurece de maneira mais lenta. Por fim, vamos à última dela, que também tem trazido bons resultados nesses testes realizados no sudeste do país. Com a gente mostra então IAC 125RN, que no município de Patrocínio, em Minas Gerais, tem mostrado rendimentos de 66 sacas por hectare, contra uma produtividade de 40 sacas com o Catuai Vermelho do IAC 144. A expectativa é de que essas novas variedades já estejam disponíveis para comercialização a partir de 2018. O mercado de café arábica no Brasil registrou um dia de ganhos nesta última quarta-feira.
Acompanhe comigo na tela o que o CPEA apurou, tomando como base o estado de São Paulo. Valor da saca de 60 quilos do grão tipo 6, bebida dura para melhor, fechou o dia a R$ 444,47. Foi um dia de elevação depois da queda realizada no início desta semana. O mercado do café arábica no Brasil tem sentido diretamente a oscilação que acontece no cenário internacional. O assunto segue sendo café arábica agora com a operação na Bolsa de Nova York, que é a referência internacional, principalmente para o Brasil, que é o maior produtor e exportador do fruto. Vamos saber como é que vem Nova York hoje, que vem com queda mais uma vez, e as posições de mais curto prazo seguem abaixo do piso de $1,30. Posição de dezembro vem a $1,23 a libra-peso, com queda de 0,60%. Março, $1,27 a libra-peso, recuo de 0,54%. Maio, $1,29 por libra-peso, com queda de 0,53%, vai perdendo. Posição aqui de julho também perde, vem a $1,31, mas nós não temos a marcação de negócios. Amanhã participa do programa conosco Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, que comenta um pouco a respeito do mercado nacional e internacional do café. Próximo mês tem novidade em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nos dias 28 e 29 de novembro, a consultoria Safras e Mercado traz para a capital sul-mato-grossense um curso a respeito de comercialização de soja e milho utilizando ferramentas globais. Quem vai ministrar esse curso é Paulo Molinari, tradicional e conhecidíssimo ator dentro do cenário do agronegócio, atuando no mercado agrícola e também de pecuária. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, recebe nos próximos dias 28 e 29 de novembro o curso Comercialização de Milho e Soja, como reduzir riscos na comercialização utilizando ferramentas globais, oferecido pela Safras e Mercado. O objetivo é mostrar ao participante a compreensão dos mecanismos de formação de preços nos mercados de milho e soja, estratégias de comercialização, dominar técnicas que permitem a adequada ligação entre os mercados físico, futuros e de opções. Curso de comercialização para soja e milho. Inscrições, ligue para 11 3053 2736 ou WhatsApp 11 99521 7239. E veja no próximo bloco como ficou o saldo da balança comercial do setor florestal do Brasil nos primeiros 7 meses do ano. E mais uma empresa de celulose do Brasil informa que vai aumentar o valor da tonelada do produto a partir do próximo mês. Não sai daí, voltamos em instantes. O setor florestal do Brasil continua na sua trajetória de ganhos. De acordo com o boletim mensal do setor divulgado nesta última quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Árvores, o saldo da balança comercial do setor no acumulado de 2017 está bem positivo. No período, as exportações do segmento de celulose e painéis de madeira cresceram bastante, enquanto as importações caíram. Isso resultou em um saldo bastante interessante para este setor. De acordo, então, com os números do IBA, Instituto Brasileiro de Árvores, entre janeiro a setembro deste ano, as exportações do setor florestal do Brasil renderam $6.270.000. As importações tiveram uma queda na comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando $760.000. Com isso, o saldo da balança comercial ficou azul em $5.510.000. A receita final registrou uma alta, então, de 12,1% em relação ao saldo da balança comercial do setor
de janeiro a setembro de 2016. Olha, a celulose é, entre os 3 produtos do setor florestal, aquele mais rentável. Representou mais de 70% de todo esse faturamento aqui no acumulado do ano. De acordo com os dados, as exportações de celulose no período cresceram 4,2%, enquanto as importações caíram 40,6%. O mesmo movimento foi visto para o segmento de painéis de madeira. As exportações entre janeiro a setembro cresceram 27,7%, enquanto as importações tiveram queda de 25%. Entre os 3 produtos, apenas a produção de papel e o desempenho do setor foi contrário. As exportações se mantiveram praticamente estáveis, registrando leve recuo de 0,2%, e as importações sofreram alta de 8,2%. A participação do setor florestal do Brasil no faturamento total do país no acumulado deste ano representou 3,8% de toda a receita. E a Suzano Papel e Celulose, uma das grandes produtoras do Brasil, anunciou nesta quinta-feira novo preço para a celulose exportada, uma alta de $30 por tonelada a partir do dia 1º de novembro. Com esse novo valor, vai ficar assim o preço lista. No caso da Europa, o valor da tonelada de celulose chega agora, ou a partir do dia 1º de novembro, a $970 por tonelada. Na América do Norte, vai ficar em $1.160 a tonelada, enquanto que na China, o valor é mais baixo, fica em $790 por tonelada. É importante lembrar que na última semana, a Fibria, que é a maior produtora do mundo de celulose, anunciou também aumento no valor da tonelada exportada a partir de novembro, também em $30 por tonelada. Vamos saber então como é que vem se comportando as ações da Suzano aqui no mercado futuro brasileiro. No dia 26 de setembro, o valor das ações eram de R$ 17,80. No dia 5 de outubro, R$ 19,14. No dia 11, chegou o maior valor dessa série, R$ 20,39. Dia 19, R$ 19,31. E no dia 25, R$ 19,78. Ações da Suzano que são negociadas na Bolsa de São Paulo, na sigla SUZB5, aqui trazendo então uma elevação, aqui um comportamento de elevação nos últimos 30 dias. Vamos saber agora como é que vem sendo negociados os valores das ações neste momento da Suzano Papel e Celulose. Destaque do Agricultura BR, alta de quase 0,5% hoje, 0,45% de elevação. As ações da Suzano vêm em R$ 19,87 por ação. O mercado do trigo no Brasil, que vem muito pressionado, sofreu nesta última quarta-feira uma movimentação diferente. O preço da tonelada do cereal, tanto negociado no estado gaúcho quanto no Paraná, registrou um ganho bastante expressivo. No estado paranaense, a tonelada do trigo tipo pão ou melhorador ganhou quase R$10. A gente acompanha que movimento foi esse agora na tela do CPEA, que mostra como que o mercado operou no estado paranaense nestes últimos dias. Veja que o mercado vem reagindo com alta agora, diante de uma safra já consolidada menor do que o esperado. Esta última quarta-feira, dia 25 de outubro, fechou com o preço do trigo tipo pão ou melhorador a R$ 624,77. Com essas altas que o setor da triticultura tem visto nos últimos dias, o preço do cereal no estado paranaense já acumula alta de 5,5% neste mês de outubro. O estado do Rio Grande do Sul também registrou ganhos nesta última quarta-feira. A alta também foi expressiva, mas como por lá os valores vinham ainda mais pressionados, o acumulado do mês ainda é negativo na comparação com o fechamento do mês de setembro. Vamos ver o que aconteceu. Preço da tonelada do trigo tipo brando no Rio Grande do Sul fechou nesta última quarta, dia 25, a R$ 572,77. Veja como que o mercado vem ganhando um pouco de força nos últimos dias por conta dessa safra de 2017, que foi bastante prejudicada pelo clima.
baixa produtividade nos campos e também baixa qualidade do cereal que está sendo colhido traz essa sustentação ao mercado. Seguimos falando de trigo e agora refletindo um pouco sobre essa dura realidade do produtor de trigo aqui no Brasil. Nós temos valores que estão bastante achatados no país e ainda todos os problemas climáticos, principalmente no Rio Grande do Sul, que trouxeram, claro, uma efetividade de queda na qualidade do produto. O resultado são previsões na qual o Brasil tem apresentado, entre setembro e outubro, previsões de produção menor, uma importação maior e estoques maiores no cenário nacional. Essa receita que eu acabei de falar aqui, ela traz um resultado péssimo para o trigo e para o produtor de trigo no país. Significa que se tem preços menores no mercado interno e também estoques, ou seja, uma quantidade maior do produto no mercado brasileiro. É o que nós vamos ver agora, são números do Departamento de Agricultura norte-americano, eles são diferentes daqueles que são apresentados nos estados, os números regionais, mas eles trazem uma referência importante. Aqui nós temos um cenário que mostra a produção, a importação, a demanda, a exportação e também estoques nacionais. O primeiro destaque é a produção. A produção tem uma redução na expectativa do Departamento de Agricultura americano entre setembro e outubro de 100 mil toneladas. Então ela cai a expectativa de produção para 5 milhões e 100 mil toneladas. A importação sobe, 100 mil toneladas também vai para 7 milhões e 300 mil toneladas. A demanda segue da mesma forma, com 11 milhões e 700 mil toneladas. Aqui é aquele efeito de balança que existe no país, exportação permanece em 1 milhão de toneladas. Por outro lado, os estoques brasileiros de trigo, e aqui é importante ressaltar o quanto que isso aqui ele acaba achatando os valores e significa muito. Vem para 2 milhões e 80 mil toneladas os estoques brasileiros de trigo, 150 mil toneladas a mais do que era estimado em outubro, em setembro, de setembro para outubro, com uma produção 100 mil toneladas menor. Isso mostra de maneira muito clara por que os preços com trigo no país seguem muito pressionados. E também mostra que a qualidade do produto trigo não tem sido tão interessante por conta, é claro, dos efeitos climáticos que aconteceram principalmente no estado do Rio Grande do Sul, que é disparado o maior produtor do país. Vamos mostrar agora como é que vem o trigo sendo negociado em Chicago. Nós temos aqui dezembro com uma queda de 0,40%, março 0,38% de queda. Dezembro é negociado a 4 dólares e 33, março 4,52, maio vem a 4 dólares e 65 centes por bushel, também cerca de 0,5% de queda, e julho 0,5% de queda a 4 dólares e 78 centes mais 75 por bushel. Trigo também no cenário internacional continua patinando com os preços na Bolsa norte-americana. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Aproveite esse tempo para entrar em contato com a gente, mandar uma foto ou vídeo da sua atividade no campo ou ainda uma dúvida que tenha sobre clima, mercado ou outra situação. Para fazer isso, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Se você ainda não tem o número, anote aí 67996562266. Ainda hoje você vai ver o posicionamento da Monsanto em relação ao glifosato na Europa. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Até a terça-feira da semana que vem, dia 31 de outubro, está aberta pela internet a segunda praça do leilão judicial Leão Irmãos, para dar lances pela internet. Como a primeira praça não houve lances, esta segunda chega com ofertas. A propriedade em questão são áreas destinadas a cana-de-açúcar no estado de Alagoas. Walter Puga Júnior conversou com o engenheiro agrônomo Leonardo Amaral, falou mais sobre essa oportunidade. Leonardo, obrigado por ter vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Vamos explicar o que é
essa área que será leiloada agora no final de outubro. Uma área muito boa, né? O que você me diz, você esteve lá acompanhando o que ocorre naquela região, é um bom negócio? Olha, eu diria que é um excelente negócio. As áreas são consolidadas em cana já há diversos anos. A localização é espetacular. Elas estão às margens da rodovia. O solo é um solo privilegiado, altitude, enfim, é uma área já consolidada em cana. São mais de 1.500 hectares, não? Sim, são 1.513 hectares. Existe um bloco que em torno de 1.400 hectares, que é uma área contígua, né, muito bem localizada e que está, né, que forma... Não foi abandonada, né? Vamos mostrar essa área? Vamos lá. Nós temos uma gravação que foi feita lá. Veja, fica perto da rodovia, é área bem próxima de acessos fáceis, não, Leonardo? Os municípios, elas estão localizados no município vizinhos de Maceió, né, no caso Satuba, e aí toda a área mecanizada, as áreas ambientais são todas respeitadas. Como você disse, as áreas não estão abandonadas, existe inclusive glebas que estão sendo plantadas, né, nesses dias, né, foram plantadas agora no mês de setembro. Não há, vamos dizer, problemas nessa área que, a princípio, a AgriPlanning tenha constatado? Não. Hoje, um grande problema nas áreas de cana e na agricultura como um todo seriam a questão ambiental, né? E todas essas áreas... Os comprometimentos com o meio ambiente, cumprir legislação. Sim. As áreas possuem CAR, estão regularmente inscritas no CAR. Não existe invasão de APP, né, em áreas de preservação permanente. Enfim, são áreas que estão dentro da legislação atual. E tem cuidado mesmo, não são áreas abandonadas, isso você frisava, você tem frisado sempre, frisava agora há pouco antes dessa entrevista. É tudo bem cuidado lá? Sim, quando a gente fala de vender áreas que estão abandonadas, já existe uma depreciação no próprio ativo biológico. É natural que perca, né? É natural que perca valor, inclusive. Que perca valor. Mas as áreas estão sendo cuidadas, elas estão sendo, né, todas manejadas, controle de herbicida, controles de... Nós pegamos essa época que estava chovendo, né, existia inclusive controle de sistemas de conservação de solo, né, para preservar a questão de erosão. E essa é parte dessa área que está sendo bloco de 1.400 hectares. Né, existem canas, né, já no terceiro corte, tem canas no quarto corte e tem canas que estão sendo plantadas agora. Quer dizer, há uma estrutura, e é bem perto de Maceió, como você lembrava, não? Sim, são áreas próximas de Maceió, que é a capital do estado, né, e a fácil acesso, a margem de rodovias. Margem de rodovias. São áreas favoráveis, não? Sim, são áreas favoráveis. E já há trabalhadores na região já acostumados a lidar com essa atividade já há muitos anos, não? Sim, não há problemas de mão de obra, de escassez de mão de obra lá. Né? Inclusive não existem litígios, em discussão na justiça, problemas de invasão de terras, não estão próximas a parques ambientais. E você esteve lá, né? As imagens mostram aqui, você tem na tela. Leonardo esteve lá apurando detalhes dessa terra, a qualidade dessa terra. Viu? A terra tem uma qualidade diferenciada, não? Sim, são terras com uma fertilidade diferenciada na região, com teores de matéria orgânica e fósforos acima do normal da região, e chove bem nessa região, em torno de 1.500 milímetros. À medida que se adentra para o estado, as chuvas vão se diminuindo, mas nesse raio de 30, 40 quilômetros de Maceió, as chuvas são boas, muito boas. Santa Luzia do Norte, Coqueiro Seco, são regiões próximas de Maceió, ou seja, fácil acesso, nós temos aí... não temos nenhuma dificuldade para transitar e operar nessas áreas. Não temos. O acesso às usinas são bem próximas, né? Existem diversas usinas na região que são vizinhas ali, né? Ou seja, é uma área cuja produção já está próxima para ser entregue. Sim. O raio máximo dessas áreas nas usinas são de 40 quilômetros. Ou seja, é muito próximo. Isso é um raio econômico, né? É uma distância viabiliza a produção. Sim, que viabiliza a produção. Bom, temos esse leilão, ocorre agora no dia 31 de outubro, né? Sim. Pela Superbid. Você acompanha o Canal do Boi
fará divulgação do resultado desse leilão, acompanhe esse leilão. O que você deixa de mensagem para quem estiver interessado nessa área, Leonardo? São áreas que é uma oportunidade excelente, né? É uma oportunidade para usinas que já estão instaladas na região e que são áreas, né, que estão em produção. Então é um investimento que, já adquirindo esse imóvel, você já tem uma produção. A chance da rentabilidade. Você já tem uma já produção. Está operando, já está trabalhando. Não são áreas que vão demandar um investimento para depois ter o retorno. O retorno já vem nesse ano mesmo. Né? Bom, você acabou de ouvir Leonardo Amaral, técnico responsável da Agriplane, responsável por aferir, conferir, verificar toda essa área que vai a leilão agora, leilão judicial, dia 31 de outubro, pela Superbid. Uma área que interessa a você que está ou próximo de Alagoas, ou já está em Alagoas, ou se interessa, tem interesse em investir em Alagoas. Agradeço a sua presença aqui, Leonardo. Okay. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Um abraço. Voltamos ao programa. O Rio Grande do Sul deu a largada para o plantio da soja, as áreas de cultivo já tiveram início. E é importante lembrar que no Rio Grande do Sul, assim como boa parte do país, é o agronegócio e principalmente a soja, a principal cultura, o motor da economia. É o que nós vamos saber agora, como é que está esse preparativo e esses primeiros trabalhos de campo na reportagem de Annelise Nicolodi. Pelos próximos 30 dias, esse deve ser o ritmo nas lavouras do Rio Grande do Sul. De um lado, máquinas fazem a colheita das culturas de inverno. De outro, plantadeiras trabalham a todo vapor no plantio da soja. E ainda tem muito trabalho pela frente. O plantio da soja recém começou aqui no estado. São mais de 5.700.000 hectares. Agora, os produtores esperam contar com uma ajudinha do tempo para concluir a semeadura conforme o planejado. Já temos um pouco atrasado aí, a gente queria começar o plantio dia 5 de outubro e devido às más condições climáticas, aí a gente teve 2 temporal muito forte aí nos últimos dias e isso acabou prejudicando o início do plantio mais antecipado esse ano. Mas ainda temos dentro de uma boa época, né, para iniciar, né? E a expectativa é muito boa aí, estamos largando aí o plantio de soja, safra 2017-18, né? E esperamos que de agora em diante o clima alinha, né? Que não para de chover, né? Porque até agora foi muita chuva, né? Mas a gente torce que ela continue, não pare, né? Mas que a gente consiga também terminar esse plantio aí. Na largada da safra 2017-2018, o que mais preocupa os produtores é o preço da soja, cotada na média de R$ 62,00 a saca de 60 quilos. Embora alguns insumos tenham sido adquiridos com valores um pouco menores, o grão também está valendo menos. O custo ele é alto, né? Depois que sobe uma vez os insumos é difícil de voltar, né? E em relação ao ano passado, eu acredito que tenha baixado mínima coisa, mas baixou sim. Só que o preço da soja também baixou, né? Então, está dentro das proporções ainda, né? A expectativa é fazer uma planta normal, a gente não vai diminuir a adubação, não tem como diminuir, né? A gente tem que ter uma boa produtividade. Então, assim, a gente está seguindo a mesma tecnologia de sempre, esperando altas produtividades, né? A tecnologia empregada hoje no setor ela é muito alta, então se você não acaba não tendo altos rendimentos, ela se torna inviável. Então o grupo Irmãos Daltros hoje eles não baixaram nada a tecnologia, está se mantendo dentro de um padrão de fertilidade, de variedades, químicos, enfim. E a gente está semeando a sorte aí, né, hoje. Mesmo com rentabilidade menor, a maioria dos produtores não deve reduzir o investimento em tecnologia. Além de máquinas e implementos modernos e precisos, os agricultores apostam em diferentes tipos de sementes, na expectativa de garantir melhores produtividades. A gente está apostando aí em várias variedades, né? Ciclos de variedades diferentes. Então a gente está apostando em 4, 5 materiais com ciclos diferentes para
existe uma previsão climática aí que mês de dezembro, janeiro, aí, a tendência para nós aqui no sul é diminuição de chuvas, né? Então, dentro disso, a gente começa a trabalhar com algumas variedades escalonadas aí para não colocar todos os ovos dentro de uma cesta só, né? Então, a gente tem esse objetivo aí de escalonamento, sim. A agropecuária dos irmãos Daltroso, no noroeste do Rio Grande do Sul, vai cultivar 3.500 hectares de soja, 18% a mais que na safra passada. A área maior vem da redução de milho, seguindo uma tendência de todo o estado. Aliás, há algumas décadas, a soja vem sustentando a agricultura gaúcha. A gente tem aqui, nos últimos anos, um aumento muito importante na produção de grãos, em torno de 260%, comparado, por exemplo, o censo agropecuário de 1996 para o censo agropecuário de 2006, que foi o último que foi feito aqui no Brasil. Existe um aumento na produção de grãos de 260%. Se for pensar na soja, né, que é um principal pauta da exportação e um dos principais produtos agrícolas, tanto do estado, né, como da região aqui, a gente pode identificar, por exemplo, da safra do ano passado, de 2016, se comparado à safra de 96, nos últimos anos, a gente tem aí, são 20 anos aí, a gente tem um aumento de 1 milhão de hectares por ano, né? Isso se reflete em toda a cadeia produtiva. A boa colheita, ela inicia no plantio. Se você planta bem, você tem chance de colher bem. Se você plantar mal, não tem como colher bem. Então, eu acho que essa tarefa que a gente está fazendo, que é a semeadura, ela é alargada. Se nós errar ela, não vamos ter boa produtividade. Então, a gente sempre comenta, né, que a principal atividade é o plantio. Após, a gente vai fazendo, né? Tem a condição climática que a gente não tem o que fazer, né? Não depende de nós, mas o que depender de nós, a gente está fazendo. Chegou a hora dos indicadores da soja no Brasil, que mostra como que está o preço da saca do grão pelo país. Olha, a alta do dólar no país nos últimos dias tem feito subir a cotação da saca do grão. Na média do Brasil, que toma como base os 10 maiores estados produtores, valor médio da saca da soja subiu 6,71% nos últimos 60 dias, sendo a alta mais expressiva nestas últimas semanas. No dia 25 de agosto, o preço médio do país era de R$ 61,10. No dia 18 daquele mês, o valor ficava em R$ 62,52. Outubro começou com o valor da saca R$ 61,77, mantendo o mesmo patamar dos meses anteriores. E foi neste mês que a soja subiu bem no Brasil. No dia 13 de outubro, a cotação já vinha para R$ 64,25 e nesta quinta-feira já vem para os R$ 65,20, uma alta expressiva em 2 meses. A gente analisa agora em destaque 2 estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, que no acumulado desses últimos 60 dias registram ganhos expressivos. A gente começa mostrando o primeiro deles, o estado gaúcho. Alta de 5% em 2 meses. O valor médio da saca da soja está negociada hoje em dia no estado já a R$ 69,00. No dia 25 de agosto, 60 dias atrás, o valor no estado era de R$ 64,50. Veio para R$ 66,75 no dia 26 de setembro. Começou outubro novamente no patamar mais baixo de R$ 65,25, mas de lá em diante veio ganhando força. No dia 13, R$ 68,25 por saca e nesta quinta já R$ 69,00. A alta notada no estado do Paraná é ainda maior, é de 7% em 60 dias. A gente acompanha agora na tela como que o mercado paranaense vem negociando, então, a saca do grão. Lá atrás, há 60 dias, o valor era de R$ 64,00 na média para o estado. No dia 18 de setembro, subia para R$ 66,25 e iniciava outubro em um patamar mais baixo, R$ 65,00. As últimas semanas têm sido de força por conta do dólar em alta aqui no Brasil. No dia 9 de outubro, R$ 66,50 e nesta quinta, dia 26, R$ 68,50 por saca.
E o centro-norte do país deve ter os próximos dias ainda com chuvas mal distribuídas, mas depois há uma tendência, uma inclinação para que isso comece a se regularizar. Quem fala a respeito da previsão do tempo na região é Juliana Rezende. O calor e a alta umidade do ar na região norte ainda mantêm as instabilidades tropicais. Durante as últimas semanas, essas chuvas vêm se concentrando principalmente na faixa mais a oeste da região nortista. Por conta disso é que a umidade do solo está um pouco mais elevada nessas áreas. Já nas áreas em vermelho do mapa, também nas áreas em laranja, a disponibilidade hídrica do solo ainda está muito baixa, especialmente devido à irregularidade das chuvas. Nos próximos 5 dias, a chuva até consegue alcançar agora o interior nordestino, mas ainda de forma muito irregular, são pancadas fracas e acumulados que não devem passar de 15 milímetros no Tocantins. A partir da próxima semana é que essa chuva vai conseguir se espalhar de forma mais expressiva e acabar trazendo acumulados de até 50 milímetros nas áreas mais ao sul da Bahia. Já no estado do Tocantins, previsão de chuva bastante expressiva, em torno de 30 milímetros nas áreas mais ao sul do estado. Já no decorrer da terceira semana, essas instabilidades ainda vão seguir de forma bastante expressivas. Os acumulados vão seguir elevados no interior do Nordeste, principalmente nas áreas mais a oeste da Bahia, e podem alcançar ainda em torno de 50 milímetros de água em apenas 5 dias. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades tendem a se espalhar pela metade norte do país e a trazer melhores cenários, principalmente para a disponibilidade hídrica do solo, especialmente nas áreas mais secas, como o interior do Nordeste, o estado do Tocantins e também do Pará, porque essas instabilidades agora têm potencial para garantir o aumento da umidade no solo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! E o uso do glifosato na Europa segue com bastante polêmica. E nesta semana, nesta última quarta-feira, a Monsanto, numa nota oficial, rebateu as críticas feitas à utilização do herbicida e afirma que espera que ele seja mantido, a utilização sua, no continente europeu. Um dos dados que foi apresentado na nota da Monsanto fica em torno de autoridades europeias que, depois de reavaliarem o glifosato, o consideraram seguro para a utilização no continente. Vamos saber agora dessa parte dessa nota oficial que foi mandada pela Monsanto, enviada principalmente para o mundo todo, mas principalmente para atingir a Europa. O glifosato, de acordo com a Monsanto, cumpriu todos os requisitos destes órgãos e, com base no resultado positivo dos estudos, haveria condições de o uso na Europa ser renovado pelo período completo de 15 anos. A Monsanto espera que as autoridades europeias sigam neste sentido. Está aqui a Monsanto. Há uma especulação, principalmente por parte de outros organismos, inclusive esses mesmos que depois acabaram considerando, de acordo com a Monsanto, a utilização segura na Europa, que haviam classificado como de risco para a saúde humana. Minutos finais do Agricultura BR, edição do meio-dia desta quinta-feira. A gente mostra mais uma vez como a soja vem operando na Bolsa de Chicago no dia de hoje. Lembrando que a colheita nos Estados Unidos avança bem, mas os números de vendas do país seguem bastante aquecidos.
Veja que a soja vem com leve alta neste momento. A posição de novembro é negociada a $9,75 mais 75 por bushel, praticamente estável, alta de 0,02%. Soja para janeiro de 2018 é negociada agora a $9,87 mais 25, alta de 0,10%. Posição de março também sobe 0,10% agora, ela que já chegou hoje aos $10 por bushel, neste momento vem abaixo, a $9,97 mais 75. E a posição de maio é a única que sustenta esta posição. A casa dos $10 vem a $10,07, com leve alta de 0,07%. Vamos ver agora como é que vem o dólar no Brasil, também uma informação importante para a formação de preço no país. Daqui a pouco, não, agora sim, nós temos dólar com alta de 0,33%, vem a R$ 3,25 mais 8. Nós temos esses elementos que influenciam no preço da soja no Brasil, mas é importante lembrar também que, principalmente nesta última quarta-feira, houve disputa, houve uma procura maior de importadores e as traders que operam no Brasil e o prêmio pela soja aqui no país, nos portos, melhorou. E aí nós tivemos uma alta para a soja no porto e também no mercado físico brasileiro. O Agricultura BR desta edição está chegando ao fim. Se você perdeu algum conteúdo, não se esqueça que todas as edições ficam disponibilizadas no canal do YouTube do Agricultura BR. Basta você acessar, localizar a nossa rede SBA e lá você vai ter acesso a todas as edições do Agricultura BR da edição do meio-dia. Não se esqueça de participar também sempre com a gente do programa. Exatamente. Participe através do WhatsApp 67996562266. Além do WhatsApp, estamos também nas redes sociais. Siga o nosso perfil no Instagram, no Twitter e também no Facebook para conhecer e acompanhar todas as notícias do agronegócio do Brasil em primeira mão e também ficar por dentro dos bastidores do programa. Bom, essa edição vai então ficando por aqui. A você uma ótima tarde e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.